Caros amigos do canal Via Romana, como vão? Saudações! Esse é o primeiro vídeo de 2023 e hoje a gente vai falar um pouco sobre essas manifestações do dia 8 de janeiro, o último quebra-quebra promovido pelos manifestantes bolsonaristas lá em Brasília. E aqui eu não vou entrar na discussão tal como ela tem sido colocada, né, na imprensa de massa, ok? Se isso é ou não um golpe, terrorismo, ou se foi apenas vandalismo. Eu não vou entrar nessa discussão jurídica, penal. Eu quero discutir a questão no plano político. E quando falo de plano político, também não vou aqui entrar no terreno de discutir se isso é ou não uma ameaça à democracia. Tá? Porque é o terreno em que eles querem que a gente discuta as coisas. E, ao meu ver, não é esse o terreno em que a coisa tem que ser discutida. Explico. A democracia, ela é uma roupagem política que veste a nação, a sociedade, né, o povo. Enquanto sistema político, ela tem que ser julgada, avaliada, a partir da sua funcionalidade, da sua vitalidade, ou seja, da sua capacidade de proteger a nação, de garantir bem-estar, progresso, desenvolvimento, a pátria. Hoje o que está sendo feito é exatamente o contrário. Estão colocando a democracia acima da nação. A democracia como um valor máximo, supremo, né, inegociável, né, inquestionável. Como se ninguém pudesse encaminhar uma crítica às instituições de maneira até que elas se aperfeiçoem. Né? E então eu acredito, entendo que a coisa está sendo colocada nesse pé justamente para que o dedo não seja posto na ferida. E aqui nesse vídeo nós vamos colocar o dedo na ferida. Nós vamos apresentar por que a democracia chegou a esse grau de crise que se encontra hoje aqui no Brasil e do qual é um reflexo de toda a crise da democracia ocidental, né, que agora chega com força no Brasil, e cujo ápice é essa manifestação aí do dia 8 de janeiro. Perfeito? Então, entendo que a questão tem que ser debatida nesse plano e não no plano que a grande mídia, a imprensa em geral, tem discutido o assunto. Que é o plano também no qual o STF e o Judiciário têm colocado a questão. A questão não está sendo colocada num plano político, mas apenas num plano jurídico. E esse é o grande problema. Tá? Então eu vou fazer aqui, brevemente, um histórico. O que é a característica, né? É o cerne dessa república que nós temos hoje no Brasil, né? Essa nova república, de 88 para cá. Mas antes disso eu quero lançar um olhar de longo prazo para a história republicana do Brasil como um todo. Não é? Porque o que nós temos visto hoje no Brasil é uma disfunção dos poderes, né? E em função dessa disfunção, o judiciário atuando como uma espécie de poder pretoriano, né? Poder cesarista, que tenta conter essa crise tomando medidas extremas, em alguns casos contrárias, né? Medidas contrárias ao Estado de Direito. Inclusive sobre isso, eu escrevi recentemente no meu blog um artigo, cujo título é Democracia virou peido vocal no Brasil, ou seja, flatus vocis. Flatus vocis é um peido vocal, ou seja, é uma palavra que não tem mais sentido, não tem mais significado. Porque aqui no Brasil, as correntes em disputa, todas elas dizem que estão lutando pela democracia, mas, na verdade, propugnando a quebra da democracia de forma descarada. De um lado, você tem os bolsonaristas, dizendo que querem uma intervenção das Forças Armadas, que equivaleria a um golpe, para repor a Constituição e a ordem, para repor a democracia no seu devido lugar, nos seus trilhos. E, por outro lado, né, os juízes do STF tomando uma série de medidas arbitrárias, das quais nós já tivemos oportunidade de refletir aqui no canal, né, sob a justificativa de que são necessárias para salvaguardar o Estado de Direito. Quer dizer, você quebra o Estado de Direito para salvar o Estado de Direito. É uma grande contradição.
né? Enfim, então nós estamos numa encruzilhada. A verdade é essa. Né? Ninguém mais respeita a democracia, embora levante a sua bandeira em todo lugar, a todo instante. É uma disputa pelo significado de democracia que, no fim, está levando a coisa a se esfacelar de vez. Nós vamos, inclusive, deixar esse link do artigo que nós escrevemos aqui para vocês. Faço questão de que vocês leiam e reflitam sobre o que nós dizemos lá. Um pouco do que nós diremos aqui também. Tá? Então, vamos lá. Eu vou partir do seguinte mote. Há dias atrás, o Lula, preocupado com o fato de setores das Forças Armadas não estarem contentes com a sua volta à presidência, disse o seguinte: as Forças Armadas não são o poder moderador. De fato, na nossa Constituição de 1988, não existe um poder moderador. Tá? Porém, as Forças Armadas, historicamente, elas tiveram esse papel durante a República. E por que isso? Primeiro porque foram as Forças Armadas que gestaram a República. A República começa com um golpe militar em 1889, 15 de novembro, capitaneado pelo Deodoro da Fonseca. Logo no iniciozinho da República, nós tivemos ali a chamada República da Espada, Deodoro e Floriano, intervindo fortemente na vida nacional. O que mostra de forma clara que o Exército, desde o início, desde os albores do nosso sistema republicano, ele vai se portar como um poder moderador tácito, oficioso. Não existe mais poder moderador, desde que acabou o Império, cuja função era do imperador, mas as Forças Armadas passaram a ser, né, esse poder moderador de ofício, vamos dizer assim, né, oficioso, vamos dizer assim. E isso é uma constante na nossa história. As 4 grandes rupturas que nós tivemos na história do Brasil, a própria proclamação da República, a queda do Império, a Revolução de 30, tá? O golpe de 64 e as diretas já 85, a Constituinte de 88, foram 4 grandes rupturas na era republicana. De 4, 3 tiveram o protagonismo das Forças Armadas. A Revolução de 30 derrubou a República Oligarca do café com leite, com a participação de setores da sociedade civil e os militares apoiando Vargas, tá? Alegando, né, a grande fraude eleitoral perpetrada aí pelos paulistas, né, para o Júlio Prestes vencer a eleição de 30, etc. Depois, 64, uma ruptura com o modelo de república populista, né, a instauração de um regime militar que vai assumir um caráter desenvolvimentista, mas reduzindo, né, drasticamente, em certos sentidos, aquelas conquistas sociais que eram a base, né, da República Populista ali, que durou de 46 a 64, né, pondo de lado, né, as causas trabalhistas que foram também muito fortes, muito presentes na vida pública nesse período da República Populista. Tá? E depois nós temos 85 direta já, né, ruptura com a era militar, né, o governo Sarney, e aí a Constituinte de 88, nova Constituição, nova República, onde quem vai assumir o protagonismo é a sociedade civil, não são mais os militares. E a vingança dos militares é a chegada de Bolsonaro à presidência da República, que acontece a partir do ensejo gerado pela Dilma, né? A montagem da Comissão da Verdade, que é basicamente uma ruptura, foi basicamente uma ruptura da lei de anistia, que emparedou as Forças Armadas, né? Uma tentativa de punir crimes que militares teriam cometido durante a era militar, sendo que a lei da anistia perdoou os crimes tanto de um lado quanto do outro. A Dilma vai e reabre essa ferida, e com isso, né, surge aquilo que alguns chamariam de partido militar, tendo aí o Bolsonaro como o seu grande representante. Aqui eu não vou entrar no mérito se existe ou não um partido militar brasileiro, né? Tácito, né? Tacitamente falando, como alguns defendem, isso é uma outra questão. Mas o fato é que, se não existe um partido militar,
né, atuando nos bastidores, existem setores militares por trás do Bolsonaro e que capitanearam, que apoiaram, né, sustentaram a candidatura dele em 2018. Aliás, lembro que anos antes da eleição de 2018, pensaram em criar um partido militar brasileiro. E, se eu não me engano, o Mourão viria como candidato à presidência por esse partido militar brasileiro. Não vingou a ideia, mas o Bolsonaro vingou, ele veio e chegou à presidência. Tá? Então, a chegada do Bolsonaro à presidência é uma tentativa dos militares recuperarem esse protagonismo perdido a partir de 88. Tá? Um protagonismo que foi constante na história republicana do Brasil. Então, o Lula dizer que as Forças Armadas não são poder moderador não compreende, não permite compreender o papel que as Forças Armadas tiveram e voltaram a ter recentemente, né? E isso muito porque as instituições começaram a dar sinais de desgaste. Tá? O próprio fato, né, da Dilma quebrar um pacto que tinha sido feito lá em 79 com a lei de anistia mostra isso. Perfeito? Então, esse é o cenário que a gente tem, né, de história do Brasil, história da República. E é um cenário fundamental para a gente entender o contexto em que a gente está. É muito interessante também lembrar aqui de uma reflexão feita por um autor da história do Brasil, um dos pensadores, um dos que pensaram, né, o Brasil como nação, como país, que é o Eduardo Prado, que escreveu o livro A Ilusão Americana. Eduardo Prado era monarquista, defendia a monarquia, e dizia o seguinte: olha, o Brasil durante toda a era monárquica ficou livre de quartelados, ou seja, de golpes militares, né, de interferências militares. Por quê? Porque era um império, né, porque tinha um rei. Enquanto que outros países aí que adotaram o modelo republicano, né, tiveram vários golpes militares ao longo do século XIX, viveram uma grande instabilidade e isso prejudicou demasiado esses países. O que é uma verdade. Você pega o Brasil, império realmente, né, todo o governo, Dom Pedro II, uma grande instabilidade política, graças ao fato, inclusive, de você ter um poder moderador. E aqui a gente entra no ponto que é fundamental discutir. O Lula, quando ele fala que as Forças Armadas não são poder moderador, ele não é capaz de encaminhar uma solução para isso, porque precisa ter um poder moderador. Um dos grandes problemas hoje da nossa república é que não tem um poder moderador. Então, como não tem um poder moderador, alguém vai fazer a função de poder moderador. Porque é aquilo, existem poderes que eles são inerentes à vida social. Tá? Se você não estiver ali dentro do sistema político, alguém que represente aquele poder, né, de forma oficial, de forma legal, alguém vai fazer extraoficialmente, né, o papel de poder moderador. Então, é isso que as Forças Armadas fazem e fizeram e continuam fazendo agora, né, na nossa história. Então, isso aponta para o quê? Para a necessidade de uma reforma das instituições, né, republicanas, de modo a ter um poder moderador no Brasil. Tá? Aponta para a necessidade de uma ruptura com o atual sistema. E é disso que eles não querem falar. E aqui encaminha uma outra discussão fundamental para a gente entender onde a gente está e por que a gente chegou aqui. Tá? Esse pessoal fala de Bolsonaro como ameaça à democracia, o bolsonarismo como ameaça à democracia. Né? A democracia está ameaçada em todo o mundo ocidental por diversos movimentos, aqui no Brasil pelo bolsonarismo. E aí eu pergunto a esse pessoal que vem com essa retórica, de que nós precisamos defender a democracia, que ela é um valor inegociável, que as instituições têm que ser preservadas. Essas instituições que vocês defendem, que vocês dizem serem importantes, elas não foram capazes de impedir a ascensão do Bolsonaro ao cargo mais alto da República, ao cargo de presidente da República. Vamos pensar o sistema político como um organismo. Todo organismo ele tem um sistema de defesa, que é o sistema imunológico. Se ele não funcionar, o organismo vai ser atacado por germes e ele vai falecer, vai morrer. Da mesma forma, todo sistema político que se preza, ele tem que ter instrumentos, barreiras de proteção a figuras que possam vir a ocupar cargos de chefia
promovendo a sua destruição, a sua dissolução, né? Então, via de regra, esses sistemas, todos eles, todos os sistemas políticos têm meios, né, instrumentos para se proteger, para tentar se salvaguardar de ameaças. E quando nós olhamos hoje para o que nós temos no Brasil, esse sistema político que nós temos no Brasil, a gente percebe que ele é completamente disfuncional e incapaz de proteger o país, a nação. Quer dizer, a democracia não tem servido, essa democracia que tem aí, para nos proteger, para nos salvaguardar. Tá? Não nos salvaguarda na nossa soberania, não salvaguarda as próprias instituições, né? As suas próprias instituições. Então isso aponta para a necessidade de uma ou reforma profunda desse sistema ou substituição dele. Mas disso eles não querem falar, porque essa elite política está umbilicalmente ligada a esse sistema e ela sabe que se esse sistema cair ou passar por uma reforma profunda, uma nova elite política vai ascender e ela vai perder espaço. Então é por isso que eles se fecharam, né, se enclausuraram em torno da defesa intransigente dessas instituições e perderam completamente, ao meu ver, nesse momento, agora que nós estamos vivendo, a capacidade de encaminhar qualquer tipo de pacto de conciliação para a reforma dessas instituições que nós temos aí hoje, né? Porque o que o Bolsonaro representa? Né? Mais do que ameaça à democracia, o Bolsonaro ele representa uma ameaça à nação. O projeto bolsonarista é um projeto de desfiguração total da nação. Se o projeto petista é um projeto também de desfiguração da nação, ele não chega a ser tão amplo quanto o bolsonarismo, que preconiza, né, a criação, a construção de um novo ethos para o Brasil, né, um ethos à la Estados Unidos da América, aquele modelão, né, conservador Texas, né, aquele modelão liberal conservador, né, cujo o grande representante aqui no Brasil era até então o Olavo de Carvalho. Então esse projeto que o bolsonarismo representa é um projeto de desfiguração da nação. Então, ao meu ver, essas instituições que estão aí não foram capazes de nos proteger disso. Então por que a gente tem que ficar discutindo aqui medidas de proteção a essas instituições? Não é? Eu acho que a gente tem que ir para uma crítica profunda delas, mostrando o seguinte: elas não são mais capazes de nos resguardar. Tá? E o que a gente está vendo hoje no STF é exatamente isto. É a total incapacidade de esses juízes encaminharem um processo político de pactuação, de conciliação, para a gente modificar algumas coisas no sistema para que ele comece a funcionar melhor, para que essa turba que apareceu lá em Brasília não volte a aparecer e que a gente possa ter desenvolvimento, progresso efetivo, real. Né? O problema é que esse pessoal está comprometido com uma série de coisas, né, que não permitem essa pactuação, essa conciliação dentro de um projeto realmente nacional. Agora, todo esse movimento bolsonarista eu vejo, né, como um verdadeiro exército de Brancaleone. O grande símbolo disso é aquela velha que caga, né, no plenário do STF. Quer dizer, como é que você vai dar golpe de Estado com idosos, com malucos, né, desse naipe? Não tem como levar isso adiante, e mesmo que eles dessem um golpe, para eles manterem esse golpe no dia seguinte ia ser praticamente impossível, porque o bolsonarismo ele é a expressão de uma revolta, de uma insatisfação, de um mal-estar, mas ele não tem encaminhamento, ele não tem uma proposta de solução para os problemas do país. Pelo contrário, né? O bolsonarismo ele representa o antipetismo, a raiva, o ódio ao Estado, né? Porque boa parte desse pessoal que está aí dentro do bolsonarismo é uma burguesia, é uma classe média baixa, tá? uma pequena burguesia, que se sente insatisfeita com os rumos do país desde 2013, né? Quando a crise chega forte no Brasil, e que ao ver que nada funciona bem no Estado, então, bom, vamos colocar tudo na mão do mercado, que é ele que vai decidir.
e assim a gente vai ter prosperidade e paz. A gente sabe que não é bem por aí, mas é isso que basicamente esse movimento representa. É um movimento caótico de rebeldia, mas que não tem proposta, não tem capacidade para encaminhar uma ruptura. Então é o Exército Brancaleone. Quem já viu esse filme sabe do que eu estou falando. É um filme que tem um caráter humorístico, fala de um cavaleiro medieval, né, Brancaleone, que junta ali uns 5, 6 esfomeados, monta um mini exército para tentar conquistar terras pela Europa. Mas só faz trapalhadas, né? Enfim, porém, ao mesmo tempo, a gente vê que as medidas que vão sendo tomadas pelo judiciário são, algumas delas extremas, ao ponto de juízes chegarem a dizer que temos que rever o direito à liberdade de reunião no Brasil. Quer dizer, nós vamos encaminhar então para uma democracia pretoriana, né, em que o judiciário vai decidir tudo sozinho, e onde direitos fundamentais, porque liberdade de reunião é um direito fundamental, ou seja, é um fundamento da nova república, cuja limitação, se tiver, tem que ser mínima, porque senão deixa de ser um direito fundamental, passa a ser uma concessão do Estado. Tá? E aí nós vamos para um caminho esquisito, estranho, que nós já estamos indo há muito tempo. Né? Então penso eu que é preciso fazer uma crítica profunda das instituições que nós temos hoje, porque elas não estão funcionando. Não estão funcionando. Precisamos de uma reforma profunda, de uma ruptura. E aqui eu gostaria de fazer também uma observação sobre a história do Brasil, de Vargas para cá, à luz do que nós estamos vivendo agora. Então nós temos 3 projetos, ao meu ver, em voga na história do Brasil nos últimos tempos, que são os seguintes. O modelo varguista, que tentava unir desenvolvimentismo e indústria com bem-estar social. O modelo militar, que trouxe desenvolvimento através de indústria, emprego industrial, mas com redução do bem-estar social. Né? Na época militar você não tinha, por exemplo, política de salário mínimo, política de valorização do salário mínimo. Quem ganhava salário mínimo passava dificuldade. Mas qual era a vantagem naquele período ali? Porque tinha muito emprego na indústria, muito emprego que pagava muito além do salário mínimo. Então você não tinha muitas garantias sociais, mas você tinha emprego, você teve crescimento, milagre, né, na era Médici, e isso tudo sustentou o regime. Tá? Aí você chega, Nova República. A Nova República ela traz no papel muitos direitos sociais, muito bem-estar social, muitas garantias sociais, mas numa base neoliberal, a base econômica neoliberal. A base econômica neoliberal, você não tem emprego industrial, é emprego no setor de serviço. O Brasil hoje, 70% da sua economia, setor de serviço, salário mínimo. Tá? Então você tem muita coisa garantida no papel que não é possível de você garantir na prática, porque você não tem emprego de qualidade e o Estado não pode arrecadar, não consegue arrecadar insuficiência para tocar, né, todo esse processo de welfare state, ou seja, de estado de bem-estar social, né, porque você não tem uma indústria pujante, você não tem nem a possibilidade de investir em indústria, porque você está preso numa lógica monetarista de contenção da inflação, tá, e pagamento dos juros da dívida pública, enfim, num contexto de aprisionamento ao sistema financeiro internacional, ao neoliberalismo, ao sistema neoliberal internacional, global. Né? E aí você tem o que nessa nova república? As 2 grandes forças políticas que se estabeleceram, o PSDB, que é um partido de caráter liberal social, e o PT, que é um partido de caráter social liberal. Bom, a diferença é que o PSDB, né, defendia de forma mais incisiva privatizações, mas com alguns programas sociais, e o PT, né, programas sociais, mas sem deixar de fazer vastas concessões ao sistema financeiro, ao sistema da globalização, tá? E certas concessões também no que tange a privatizações. Lembrar que o Lula, né, privatizou o pré-sal, etc. Então, nós precisamos de uma ruptura, nós precisamos de uma
síntese, para ser hegeliano aqui. Né? Porque você tem a tese, qual é a tese? Né? Lá a era militar, né? Desenvolvimentismo sem bem-estar social. Muito emprego na indústria, mas sem política de salário mínimo, sem política social, sem muita política social. E você tem a nova república, garantias sociais, mas sem desenvolvimentismo. Então nós precisamos unir essas duas coisas. Ou seja, precisamos voltar ao status quo da época lá, varguista, mas claro, num novo enquadramento, né? Numa nova síntese, porque as situações históricas mudaram, né? O mundo hoje é outro, não é mais aquele mundo da Guerra Fria. Então nós precisamos de um novo Vargas, né? Precisamos de um nome que encaminhe, de uma liderança que encaminhe essa nova síntese. O Bolsonaro, ele é uma tentativa de retomar, né, a era militar no que tange a deixar de lado essa política social, deixar de lado essa política de bem-estar social, né, mas sem retomar o desenvolvimento, a indústria, né, o forte investimento do Estado no setor industrial, como fez o Médici, como fez o Geisel, por exemplo, com o Plano Nacional de Desenvolvimento 2, onde ele investiu pesado em Embratel, na Petrobras, na Eletrobras. Não, o Bolsonaro quer privatizar tudo e impor aquela lógica, né? Ou empregos ou direitos, né? Enfim, ele é uma retomada da era militar pela metade. E o Lula é o quê? É a continuidade, né? É a conservação desse sistema da nova república, que é garantia social, mas sob base neoliberal, que também não nos atende. Então, a crise hoje da democracia no Brasil, ela tem a ver diretamente com essa contradição. Você tem bem-estar social, mas você não... no papel, mas na prática é impossível. Tá? E aí isso cria também uma contradição para a burguesia, porque ela tem que pagar a conta do bem-estar social, mas ela não vê, tá, a economia crescer a contento para compensá-la pelo pagamento dessa conta social. Então a economia está sempre ali no 1% de crescimento ao ano, 2%, o PIB não sobe, nós não temos um boom econômico. Então isso tudo cria ressentimentos muito grandes, tá, que vão explodir, e esse fenômeno do dia 8 de janeiro é basicamente isso daí. Tá? Por isso que não vai ter solução com prisões, com enquadramento penal. Isso não vai solucionar absolutamente nada. Tem que ter uma reforma, tem que ter uma conciliação, uma mudança. Mas a classe política que está aí hoje não está à altura disso, infelizmente. Então a gente tem que trabalhar para surgir uma nova classe política e um novo Vargas, que encaminha essa síntese. Tá? O que eu vejo é que nós vamos, né, muito provavelmente, nesse governo Lula, né, para um quadro em que essa juristocracia vai colocar a sociedade ainda mais contra a parede, tá? A sociedade civil, para tentar bloquear essa insatisfação. E como o governo Lula está determinado a seguir essa ortodoxia neoliberal, nós não vamos ter a solução dos problemas sociais e econômicos. Então, indo por esse caminho, o caos vai aumentar. O caos vai crescer. E a tendência quem sabe, uma guerra civil acabar acontecendo no nosso país, né? O que seria uma tragédia, um desastre. Mas, ao meu ver, é muito, muito provável que, em acontecendo isso, é o que vai se dar. Tá? E toda essa situação que a gente está vivendo hoje, em termos de judiciário, né, tomando as rédeas da situação no país, né, face a essa ameaça bolsonarista à democracia, a gente tem que também dizer em alto e bom som, a culpa é do STF pelo que está acontecendo hoje. Por quê? O Bolsonaro não teria chegado onde chegou se não fosse a Lava Jato. A Lava Jato ela foi endossada pelo STF. Né? O Teori Zavascki, o Fachin, diversas vezes assinaram embaixo decisões do Moro, né, ações da Operação Lava Jato. Tá? Agora, né, a Lava Jato foi enterrada por obra e graça do Bolsonaro e também do Fachin, tá?
sob as bênçãos de Gilmar Mendes, né, começou a dizer que o Moro estava agindo de forma arbitrária, sendo que lá atrás, no passado, Gilmar Mendes dizia que a Lava Jato tinha que ter superpoderes, né? Ele próprio estimulou isso. Agora ele vem dizendo que o Moro agiu como fora da lei, completamente ao arbítrio, né, dentro do seu próprio arbítrio, né, sem levar em consideração o império da lei. Bom, mas o senhor mesmo, Gilmar Mendes, estimulou isso ao dizer que a Lava Jato tinha que ter superpoderes, né? O próprio Gilmar Mendes estimulou essa rebelião que aconteceu aí no dia 8, esse quebra-quebra todo, né? Ou, quem sabe, essa tentativa de golpe. Porque lá atrás ele dizia o quê? Que o PT era uma cleptocracia, organização criminosa. Quer dizer, eles estimularam, né, essa radicalização, né, contra o PT, com base nesse discurso de corrupção, de moralidade. E aí é o discurso onde os militares se dão muito bem, porque é o terreno onde eles atuam. Todas as vezes que os militares interviram na vida brasileira, foi com base nesse discurso de combater corrupção, de modernizar o Estado, de moralizar. Porque qual é a mentalidade militar? E aqui a gente tem que entender isso muito bem. A mentalidade do militar, se você conversar com qualquer oficial, é a seguinte: olha, os civis eles não sabem como tocar as coisas. Quem sabe como administrar somos nós, militares. Porque aqui dentro da caserna tudo é eficiente. Aqui não tem corrupção, não tem baderna, aqui tem disciplina, ordem, hierarquia. Então nós aqui entendemos como tocar as coisas, né? Os civis não têm essa capacidade. Essa visão que predomina na caserna, né? É a visão que vem lá desde Deodoro, lá desde os positivistas, lá desde a escola de guerra, né, no período ali do Império Dom Pedro II, né? Os militares como uma força modernizadora, moralizadora, uma força que chega para limpar a merda, né? E aí esse pessoal fica admirado: pô, o Bolsonaro chegou ao poder. Bom, saiu até barato de ter sido o Bolsonaro. Poderia ter sido um general. Se fosse um general chegando ao poder, eu duvido muito que não tivesse tido um golpe. Só não teve com o Bolsonaro porque parte do generalato é contra o Bolsonaro, ou se não é contra, não é tão a favor, não endossa, né, esses anseios, esses desejos golpistas de alguns bolsonaristas mais extremados. Mas se tivesse chegado um general, então saiu barato. Tudo isso foi estimulado pelo STF. Tudo isso foi estimulado pelo STF, pelo judiciário, pela juristocracia. Então a juristocracia ali, vamos pegar mais exatamente desde o mensalão, tá? Ali 2005, até os dias de hoje, ela trabalhou de forma ininterrupta para que uma figura como o Bolsonaro chegasse ao poder. Porque é o seguinte: se você começa a dizer que tem uma corrupção generalizada no país, que tem um partido que colocou seus tentáculos sobre todo o Estado, né, para corromper todas as instituições políticas com corrupção generalizada, sistemática, então qual é a saída para isso? Se esse partido alcançou tal hegemonia, é um estado de exceção, tem que vir um militar para limpar, para botar ordem na casa, tem que vir um César, né? Tem que vir um ditador, estilo Roma antiga, para salvação pública. Então é o que eu falo, o Bolsonaro saiu barato. A gente tem que dar graças a Deus que foi o Bolsonaro, porque poderia ter sido um Mussolini, poderia ter sido um Mourão. E aí eu duvido muito que o caldo não teria já entornado, com certeza teria, tá? E em boa parte também, né, o judiciário acabou entrando muito na arena, tomando essa iniciativa. Hoje, o judiciário não atua nem mais como poder moderador, vem atuando como poder moderador, né? Eu acho engraçado que o Lula nunca criticou, né? E o Bolsonaro também nunca criticou o fato do judiciário de 2005 para cá vir atuando de forma clara como um poder moderador, sem ter esse papel, né? Mas isso aconteceu e vem acontecendo. Mas assim, nos últimos tempos, o judiciário virou um poder tutelar. Ou seja, é como se o legislativo e o executivo fossem menores de idade e tivessem que ser tutelados
né, antecipadamente pelo judiciário, que diz o que eles podem, até onde eles podem ir, o que eles podem ou não fazer. Quer dizer, a divisão de poderes acabou no Brasil. A verdade é essa. Isso muito porque as instituições não funcionam bem, porque assim, o que acontece aqui no Brasil? Está tendo uma luta pelo poder tão extrema já há muito tempo, e esse extremismo bolsonarista é fruto disso também, que ninguém respeita mais ninguém. Quando o legislativo decide uma coisa, o executivo não aceita e vai para a justiça. Quando é o contrário, né? Quando o executivo toma uma medida, o legislativo não concorda, o legislativo entra na justiça. Agora a gente viu, na época do Bolsonaro, pandemia, CPI da pandemia, instaurada pelo Barroso. Porque acho que foi o Randolfo Rodrigues, lá do Rede de Sustentabilidade, entrou com uma ação para obrigar o Congresso a abrir uma CPI. Quer dizer, o Congresso não tem mais liberdade agora, né, discricionária de decidir se abre ou não. É o judiciário que diz, vai abrir e abre, tem que abrir. Então vejam o ponto que nós chegamos. Essa dissolução, né, das instituições é que levaram o Bolsonaro a chegar ao poder como o capitão bota ordem. Então, esses juízes, eles não podem reclamar. O Moraes, né, aliás, ele só chegou ao poder graças à Lava Jato. Né? Ele é apaniguado do Temer. Ele está lá porque quem o colocou? O Temer. E o Bolsonaro é a continuidade do governo Temer. Seguiu as reformas que tinham sido pontuadas já pelo governo Temer, né? Reforma do trabalho, reforma da Previdência, reforma tributária. E agora o PT vai fazer a reforma tributária, vai seguir, né, o script estabelecido pelo governo do Temer, que eles chamavam de governo golpista. Né? Enfim, e aí também, aqui é interessante lembrar disso, né? Muitos falam, o Bolsonaro não aceitou a derrota, os bolsonaristas não aceitaram a derrota. Os petistas aceitaram o impeachment, tanto que não aceitaram, que chamaram de golpe. Né? Não foram lá quebrar nada, né? Mas criaram uma narrativa deslegitimando o impeachment, dizendo que foi um golpe, foi uma armação. Né? Se foi ou não, é uma outra história, mas enfim, eles também não aceitaram o resultado. Então hoje ninguém mais respeita a lei. Ninguém mais respeita a lei. A verdade é essa. E as instituições estão completamente desmoralizadas. Acho que o fato que melhor exemplifica isso é o que aconteceu com o próprio Lula, que foi condenado pelo Moro, né, e depois teve os seus processos anulados lá no STF. Tá? Então, ou a justiça errou lá quando condenou, ou erra agora quando anula os seus processos. Em qualquer um dos casos, o sistema judiciário está completamente desmoralizado, né? O que mostra o esfacelamento do país, né? Desse sistema político que nós temos hoje no país. Então, em nome da nação, é preciso rever esse modelo democrático que tem aí, porque ele não está nos servindo, ele não está nos protegendo, não está gerando a tranquilidade necessária para termos desenvolvimento e progresso para o nosso povo, para a nossa pátria. Então, era isso que eu tinha a dizer hoje, pessoal. Desculpem o vídeo, né, extenso, mas acho que é uma reflexão importantíssima, que nos traz subsídios fundamentais para pensarmos o Brasil. E hoje o que falta é isso, gente que pense o Brasil, que pense caminhos para o Brasil. Então o encaminhamento hoje para o nosso país é uma nova síntese, tá, desse modelo desenvolvimentista, industrial que nós tivemos ali na era militar, com aquele modelo varguista de bem-estar social, né, de direito trabalhista, de trabalhismo. Tá? Essa síntese que nós precisamos e de um homem que encarne essa síntese que nós necessitamos com urgência para que possamos encaminhar uma mudança que leve o Brasil, né, na direção que ele merece, que é de ser um país soberano, grande e que possa dar aí uma contribuição à civilização humana. Um abraço, até a próxima.